E aí galerinha, sejam bem-vindos ao canal Matheus Silva no YouTube. No vídeo de hoje eu vou estar passando uma receita para vocês de como tá fazendo um pastel de frango. Essa receita você vai estar gastando pouco, fazendo bem recheado e deixando muito gostoso, né? E é fácil de fazer, então vou passar um passo a passo e estar explicando para vocês. Primeiro passo, lembrando que essa quantidade aqui eu vou estar fazendo para aproximadamente uns 5 ou 6 pastéis médios, certo? Mas se você quiser fazer uma quantidade maior ou menor, você só aumenta ou diminui a quantidade dos ingredientes. É só você acompanhar a medida. Aqui tem um copo de 250 ml de farinha de trigo, né? Essa aqui é fermentada já, então não vou precisar acrescentar fermento. Se sua farinha for sem fermento, você acrescenta uma colherzinha de sopa de fermento, né? Fermento em pó químico, que é essa colherzinha aqui, ó, pequena. Ela não precisa ser muito cheia. Pronto, 250 ml de farinha de trigo. Agora eu vou acrescentar aqui, ó, uma colherzinha uma colherzinha cheia, né? Porque aqui a frente já tá bem cheia, então ela é completa de sal. Uma colherzinha de sobremesa. Aí vou estar misturando aqui logo. E você vai usar também a água morna. Aqui tem 100 ml de água, então você vai acrescentando aos poucos e vai mexendo. Eu tô fazendo assim no prato porque é transparente e vai facilitar de vocês verem como eu tô fazendo, né? Aí eu vou mexer com a colher de pau mesmo nos primeiros passos. Aí quando ela endurecer mais um pouquinho e tiver no ponto de mexer com as mãos, eu vou estar mexendo com as mãos mesmo. Mas primeiro você mexe com a colher, né? Porque senão você vai se melar muito. Pronto, aí começa a secar, ó, você vai acrescentando mais uns pouquinhos de água. Você não coloca de vez, certo? É sempre aos poucos e deixa a água bem espalhada. Pronto, agora eu coloquei todo o restante, né? Coloquei a metade e agora a outra metade. Aí eu vou continuar mexendo. Se ficar seca, eu coloco mais um pouco de água. Se bem que essa é a mesma medida que eu usei na outra vez, né? Ó, aqui já tá bom. Já dá pra mexer com as mãos, tá vendo? Agora eu vou sovar essa massa, né? Assim que é chamada, apertar com as mãos aqui pra ela pegar forma. Pronto, aí depois de colocar num prato, antes de você mexer, né? Ela vai ficar sequinha assim, ó. Vou mostrar o ponto pra vocês. Mas no momento que você começar a mexer, pode começar a grudar na mão. Aí para evitar isso, você vai pegar mais meio copo, que é aproximadamente 100 ml de farinha de trigo. E você vai acrescentando aos poucos em cima enquanto vai mexendo. Que isso vai evitar que fique grudando nas suas mãos, certo? Então você mela as suas mãos para poder mexer na massa. E derrama polvilho um pouquinho por cima também. Ó, passar um pouquinho na mão. Esfrega, tá vendo? Deixa cair em cima. Polvilha um pouquinho de nada por cima da massa. E agora a gente começa a colocar as mãos. Limpar aqui a colher, ó. Você tem que ir amassando ela assim para ela poder misturar bem os ingredientes, né? E ela poder umedecer toda por igual. Assim ela vai dar liga e na hora que a gente abrir vai facilitar. Começou a grudar nas mãos, você já coloca mais um pouquinho de farinha de trigo e continua mexendo. Não precisa usar muita força, certo? É só para poder espalhar, ó. Aqui parece que eu estou apertando com força, mas não usa muita não. Para você não quebrar o prato também, caso você também faça no prato de vidro. Mistura o resto de massa que ficar no prato e coloca junto também. Aí galerinha, o segredo é isso, tá vendo? Então começou a grudar nas mãos, você polvilha um pouco na sua mão, né? Joga um pouquinho por cima aqui. Somente nas mãos já é o suficiente, é você continuar mexendo. Você vê que minha mão não tá suja de massa, tá vendo? Eu fico mexendo nela e ela já tá soltinha. Você mexe por essa massa por aproximadamente 4 minutos, é o tempo de sovar ela, né? Entre 4 e 5 minutos, você fica apertando assim. Aí você vai ver que ela vai ficar soltinha, tá vendo? Aí agora a gente vai deixar aqui no prato
para poder fermentar essa massa e ela esperar, é o tempo que a gente vai poder abrir e poder preparar, né? Vou preferir deixar ela para fermentar, porque ela vai inchar por causa do fermento e vai render mais, né? Então por isso que não é bom você fazer na hora. Aí eu vou deixar no prato, cobrir com um pano de prato e deixar no forno. Pronto, e agora eu vou fazer o recheio, né? Que é o peito do frango. Já cortei em pedaços pequenos ali. Coloquei 2 fios de óleo e vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. Eu já passei essa mesma dica no outro pastel que eu fiz, porque isso aqui evita ficar espinando o óleo quente, né? O óleo fervendo. Na hora que você fritar a carne, ela não vai ficar o óleo voando, né? Como geralmente fica. Porque geralmente quando a gente vai fritar a carne, tem que colocar a tampa, porque o óleo fica pulando assim. Então aqui, até com a panela com a tampa aberta, a gente vai poder revirar, né? Isso vai facilitar para a gente ficar sempre mexendo e não queimar a carne, né? Pronto, a carne frita. Só ficou mais difícil de eu cortar, deixar desfiadinho o peito de frango, né? Porque eu cortei já em pedaços pequenos e fritei. Então o ideal é você fritar pedaços grandes e depois você corta com a faca. Fica mais fácil de você cortar pedaços menores, né? Mas aqui ainda tá bom. Pronto, aí eu agora vou acrescentar, ó, meia colher de sopa, ou meia colher de sobremesa, né? De tempero completo, que é esse daqui. Ele já é salgado e tem diversos temperos, como açafrão, como cominho, alho, sal. Só deixei de colocar a cebola também no momento que fritei a carne, né? Mas sem problema, que eu vou utilizar tempero verde. Aí eu vou acrescentar agora uma colher de sobremesa, né? De orégano. Aqui é para dar gosto, sabor também na carne. Aí eu vou colocar 4 folhinhas de menta, que é esse hortelã verde, como a gente conhece também. Dá um gosto muito bom. Esse aqui é fresco, né? Da horta. E aqui também. Essa quantidade de coentro. Aqui parece que tá muito, mas depois que fritar isso aqui murcha, fica bem pouquinho mesmo. Mas vai dar um sabor bom. Aí você coloca a gosto o coentro, né? Pronto, e agora pra gente abrir e preparar as massas do pastel, né? Eu polvilhei aqui a mesa de mármore com a farinha de trigo, que é para poder dar aderência. E isso aqui é para não grudar também no momento que a gente for abrir a massa, né? Aí você tem que usar uma mesa de mármore ou de vidro, tem que ser uma superfície lisa. Se for uma faca, uma tábua de cortar carne, por exemplo, que seja nova, né? Ela não pode estar riscada, que é para não grudar a massa no momento que você for abrir. Aí você coloca a massa assim esticada, tá vendo? E você vai enrolando ela. Se a massa for grande, você fizer uma quantidade maior, você pode dividir em 2 e fazer esse mesmo processo. Aí você vai abrindo, sempre começando do meio. Você coloca a sua mão no meio e vai enrolando ela para as pontas. Assim ela vai abrir toda por igual. Aí depois eu vou pegar o rolo aqui, ó. Se você não tiver esse rolo de abrir massa para pastel, você pode usar uma garrafa de vidro. Funciona também. Eu já fiz diversas vezes e dá certo também. Pronto, aí vou esticar essa massa e aí depois vou pegar aqui a dica que eu passei, né, que é para você pegar um fundo da garrafa PET e você tem que escolher uma garrafa que tem uma linha. No caso, ela já tinha um círculo que já marcava o lugar certo de você cortar, que é para poder não ficar rebabos e uma parte mais alta que outra. Então o corte tem que ser reto, né, no fundo da garrafa. O fundo da garrafa é o que é mais fácil de você fazer esse corte reto, que é para ficar um cortador mesmo. Aí se você só tiver uma garrafa que não tenha uma linha que marque ali um círculo reto, você pode estar passando uma fita, né, e fazer um corte reto aí. Então uma fita crepe, por exemplo, ou fita durex. Então se você marcar no ponto certo, você faz esse corte. Aí depois de abrir, agora eu vou pegar a garrafa, tá vendo que eu cortei, que é uma garrafa PET mesmo, para você ver, eu tô mostrando. E aí eu vou fazer agora os cortes. Então você aperta que vai estar cortando. Se não cortar muito bem, ficar um pouquinho grudado, você pode estar girando, como eu estou fazendo assim. Eu apoio a mão em cima e faço uns pequenos giros. Que aí ela corta os círculos assim, tá vendo? Isso aí é para você fazer a medida certa, os pastéis sair todos do mesmo tamanho. Como às vezes quando eu faço assim para casa mesmo, né? Como não é para vender nem nada, aí eu faço, simplesmente abro a massa lá e faço pastéis de tamanhos diferentes. Mas se você for preferir fazer para um aniversário, uma festa, alguma coisa assim, quer que fique todos do mesmo tamanho, aí você usa o medidor, né? Esse cortador que é para ficar todos do mesmo tamanho. Aí, ó, esse restante da massa aqui eu vou tirar. Depois eu vou abrir novamente, né? Fazer o mesmo processo e cortar outros pastéis também.
Pronto, aí aqui tá o pastelzinho, né, já recheado. Aí você vai pegar um pincel ou com a ponta do dedo, se você não tiver um pincelzinho, você vai molhar, aqui é somente água. Você molha, é bem pouquinho que você precisa, só para molhar aqui o pincel, né? Você vai passar nas bordas de onde você vai grudar, de onde você vai fechar a massa, né? Isso aqui facilita que ele vai grudar com mais facilidade. Aí depois você vai fechar, ó, a massa. Eu vou fazer com as duas mãos porque porque aqui tá ruim, ó. Aí você aperta também, ó, para sair o ar e ele ficar bem comprimidinho, tá vendo? Aí vai ficar redondinho, aí você fecha ele certinho, ó. E vai fechar as bordas certo. Aí perceba que até no formato dele ficou mais certinho, tá vendo? Porque eu tô fazendo com a mão aqui, mas ele fica todo por certinho. Como a gente cortou agora com o cortador de massa, aí ele fica com formato, né? Aí você pega um garfo, ó, passa nas pontas, que isso aqui vai fechar para quando na hora do que for fritar, ele não abrir, né? Aí é bom que você faça isso também. Que somente com água ele não vai colar 100%. Passando o garfo assim, ó. Pode apertar mesmo, que aqui vai colar as pontas dele. Pronto, aí como ficou, tá vendo? O formato do pastel, bem bonitinho. Pronto, galerinha, olha o resultado aí como ficou. Veja que o formato ficou muito mais assim, igual todos eles, né? Diferente daquele primeiro que eu fiz, que eu não fiz com a medida. Então aqui como eu cortei ele com a medida certa, em todos eles ficaram mais parecidos, tá vendo? Aí deu para 6 pastéis aqui médio. E um maiorzinho que foi com o restante da massa que sobrou, né? Eu sovei novamente, igual eu mostrei como fazer a massa, né? Assim com a mão, apertando com as mãos para untar novamente. Aí fiz a mesma coisa, né? Abri ela assim com as mãos, fazendo um rolinho. E abri com um rolo de massa. Aí coloquei o recheio, fiz ele maiorzinho, que foi o último. Aí agora vai ser só fritar. Pronto, e agora em fogo alto, liguei aqui para fritar, né? Geralmente qualquer salgado que você vai fritar, a pessoa cobre o fundo com óleo, mas eu gosto de utilizar pouco, né? Então vou usar somente dois fiozinhos na verdade, né? Porque aí vai secar e a gente vai trocar o óleo. A gente vai fritar 2 vezes e depois troca o óleo, que aqui vai secar também. Então aqui vou esperar esquentar, né? E colocar os pastéis para fritar. Lembrando que é rapidinho também, você tem que ficar mexendo assim que colocar, né? Eu vou mostrar aqui que é para poder não queimar, porque ele é bem rápido na hora de fritar. Pronto, aí acabei de colocar o pastel aqui para fritar, né? Ele não espina óleo por ser feito de massa, né? Então o óleo fervente você deixa a panela aberta mesmo. Aí como eu falei, você vai sempre mexendo nele para ele não grudar na panela, né? E ele salgado, é muito rápido na hora de fritar, então não gasta nem 1 minuto para ele preparar. Aí você fica mexendo assim, ó, na panela, que é para ele não grudar, porque quando gruda é o que faz queimar, né? Se ele ficar grudado ali na panela quente, ele tem que ficar soltinho assim, ó. Aí por isso que você fica mexendo. Aí passado 1 minuto, você vira, né? O lado para fritar. Se já tiver bom, quando você vê que tiver douradinho, você tira. Então é bem rápido mesmo. Aqui mesmo, não passou nem quase 1 minuto, a gente já vira o lado. Tá vendo? Vê que ainda tá branco do outro lado. Mas eu já vou virar. Eu vou fazer com as duas mãos aqui, porque eu tô gravando também, né? Mas eu vou pegar com auxílio de 2 colheres aqui e virar. Aí, galerinha, o que faz ele ficar douradinho e bonito é exatamente isso, tá vendo? Porque o primeiro que eu fiz, eu deixei fritar todo de um lado de uma vez só. Então você vira 2 vezes cada lado, né? Então, ó, eu fritei um pouquinho, eu virei. Essa aqui é a segunda vez que tá virado, né? Aí, ó, dourou um pouquinho, ó. Aí você já vira, tá vendo? Ele vai ficar marronzinho assim, não vai ficar preto queimado. Mesmo se chegar a ficar preto, ele não vai queimar, não vai ficar com gosto queimado. Porque pastel é assim, ele frita, como frita muito rápido, a massa por dentro vai estar no ponto, né? Mas assim, para ficar douradinho, ficar uma questão estética, né? Dele ficar bonitinho, você vai sempre assim, ó, virando. E vai virando o lado, frita um pouquinho, vira o lado. Que aí ele vai estar esfriando, né? E fritando aos poucos, assim ele não queima. E olha aí o resultado final, galerinha. Não diz aquele ditado que a prática leva à perfeição? Pois é, nesse caso aqui foi exatamente como nesse ditado, né? Melhorei muito aqui na parte de fritar, né? Então acabou não ficando preto aqui por cima. Mas como eu disse, aquele mesmo ficando preto não ficou queimado, sabe? Mas assim, questão estética, questão do visual, o formato, ficaram todos assim por iguais, né? Só esse que foi maiorzinho, como eu falei, porque sobrou a massa e eu fiz outro maior. Mas ficaram com um visual muito bacana.
Agora vai ser só abrir, eu mostrar pra vocês como ficou aqui por dentro e experimentar, né? Mas já dá pra ver que ficou uma delícia. Pronto, aí só vai ficar um pouco escuro, né? Porque já anoiteceu aqui. Mas mesmo assim vai dar pra mostrar, que eu vou mostrar bem de perto pra vocês, né? Pegar esse aqui por cima, por exemplo. Mostrar partindo aqui pra gente ver o resultado por dentro. Ele fica bem sequinho, né? Lembrando que aquela quantidade de óleo eu utilizei para fritar todos, não foi preciso terminar. Ó, bem recheadinho, tá vendo? Bem sequinho, não derrama óleo nem nada. Ele fica bem sequinho mesmo e bem recheado também. Então uma colher de sopa para cada foi suficiente, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece, deixa seu like no vídeo para estar incentivando o canal. Acompanha a playlist culinária que tem diversas outras receitas. Tem a playlist de sobremesa também. Então, valeu e até o próximo vídeo.